Ó, na semana passada, vocês aprenderam o básico do Docker. Aprenderam os comandos básicos, aí a gente criou uma máquina, uma imagem com Nginx, rodando na porta 80, e a gente fez o push dela lá para o Docker Hub. A gente fez isso tudo nessa máquina nossa aqui, nesse notebook nosso, só que aconteceu um problema, e a Docker Machine não está acessando mais, a gente perdeu ela, e por isso mesmo, hoje vai ser um dia muito importante, porque a gente vai aprender como fazer um Dockerfile e não perder a imagem que a gente fez na semana passada. Aí eu estou acessando na minha máquina mesmo, lá no Docker da minha máquina, por isso que tá essas cores aí diferentes. Mas acho que dá para enxergar direitinho. Quando eu abrir o Vim vai ficar melhor. Então, para criar o Dockerfile é bem simples. A gente entra numa pasta, nela a gente vai ter que ter um arquivo chamado Dockerfile. Desse jeito aqui, com um D maiúsculo. Nesse a gente consegue ter esse arquivo? A gente cria normal. A gente cria tal arquivo normal. Só coloca o nome Dockerfile. Ah, tá, entendi. Eu pensei que teria que pegar de algum lugar. Não, não. Tá. Aí, para criar o Dockerfile, tem vários comandos que a gente vai colocar antes para poder... que são como se fossem palavras-chave. No site do Docker, deixa eu abrir aqui só para vocês verem. Dockerfile. Se a gente procura no Dockerfile, já tem um Dockerfile referência aqui. Que aí a gente consegue ver todos como é que cria ele, qual que é o formato e tal. E deve ter algum lugar também que vai falar quais são as palavras-chave que tem nele. Aqui, ó. Que são from, maintainer, run. Cada comando desse aqui é um comando que a gente pode usar no Dockerfile. E cada um dele tem uma função especial. Então, seguindo o mesmo exemplo que a gente fez na semana passada, a gente vai fazer a imagem do Nginx, só que no Dockerfile. Para começar, a gente tem que usar uma imagem de base. Então a gente vai usar o from, a palavra-chave from, e uma imagem que a gente quer que seja a imagem de base. Na semana passada a gente usou o Ubuntu 14.04. É só fazer um from Ubuntu 14.04. Aqui embaixo, depois, é bom a gente também colocar quem é o maintainer. Quem foi a pessoa que fez essa imagem. Então é só colocar um nome, ou um e-mail, alguma coisa assim. Tá errado ali, tem 2 L's. Tá errado de nascença. Vou colocar aqui. Mandaram um site do Gabriel no hoje passado que era frescura. Isso aí foi pro YouTube, mano. O quê? Essa zoeira aí. Só achando a bota, olha ali, ó, e fala pra mãe dele, é frescura isso aí. Sabe que nada vai ser cortado. Beleza, a gente coloca o maintainer, coloca um nome aqui e um e-mail. Depois a gente vai usar o comando run, a palavra-chave run. O run é o que vai ser executado no container, quando a gente executar esse Dockerfile. Então se a gente, da última vez, a gente teve que fazer um apt-get update. Se a gente fizer com isso aqui, ele já vai executar esse comando quando a gente der um build dessa imagem. Então, aqui vocês conseguem ver que nessa pasta só tem o Dockerfile, né? Para executar esse Dockerfile, esse aqui é o Fish, ele é um shell muito bom. Tem autocomplete, é uma legal. Para criar, a gente usa o comando build do Docker build. A gente pode passar um "-t", que é para colocar um nome na imagem que a gente vai fazer o build. Então a gente pode colocar aqui "-t workshop". E ponto para ser no lugar onde que a gente quer criar. Como a gente está na pasta, então vai ser ponto. Se tivesse em outro lugar, a gente podia colocar outro lugar. Quando a gente roda, ele vai ler o Dockerfile e vai executar o que a gente está mandando. Cada coisa dessa aqui, igual ele está fazendo Step 1, Step 2, Step 3, ele está fazendo num layer. Então cada coisa dessa vai ser executada num layer lá e vai ficar um layer, igual eu expliquei da semana passada, que é um file system, um layer para cada execução e essas coisas. Então aqui ele está executando o update.
Só pode ter um run? Não, pode ter vários, Tem um monte de run. pode ter um tanto de run. Cada run vai ser um layer. As boas práticas falam para tentar agrupar os comandos parecidos no mesmo run, porque aí vai ficar um layer só, que aí diminui a quantidade de layers. Só deixar executar aqui, que aí a gente faz o próximo. Uma coisa interessante é que... Aqui, terminou. Eu vou executar de novo, porque aqui, como ele ele guarda em cache o que ele já fez. Então, por isso que dessa vez foi bem rápido, porque ele já tinha executado, então ele guardou em cache. Se a gente vier aqui agora e colocar um run apt get install -y nginx, eu coloquei o apt get install -y para ele já colocar yes, que sempre que dá um apt get ele vai perguntar se quer instalar ou não. Então, quando coloca o -y, ele já fala que é yes, para já instalar. E sempre que você starta de novo o Dockerfile, ele vai reaproveitar o container que ele criou antes. Então ele vai startar o container do jeito que ele estava, assim que ele controla o cache dele. Então ele só vai realmente baixar alguma coisa, fazer alguma coisa de novo a mais, se você adicionar ou remover alguma linha dele. Isso. Se eu tivesse colocado alguma coisa antes daqueles comandos que eu já tinha colocado, ele não teria aproveitado o cache. Como eu coloquei um run depois do que já tinha colocado, então ele já pega do cache aquilo que ele já tinha feito e executa só o que eu coloquei de novo. Ele tem a ordem da layer. Como é que é? Desculpa. Ele tem a ordem da layer. Tipo, ele não ia pegar o cache se o run de instalar o Nginx estivesse antes do outro do apt-get update, porque ele guarda a ordem. Aí ele ia tipo invalidar o que estava dali pra frente. Ele ia saber que teve uma mudança alguma coisa numa layer anterior lá, então as próximas layers, mesmo que fosse igual, os próximos comandos seriam invalidados. Porque ele guarda como se fosse um snapshot do que ele fez, então não tem como garantir que vai ser a mesma coisa. Beleza, então aqui a gente já tem, se der um Docker Images, tem várias coisas aqui, mas tem um workshop aqui, ó, a imagem que a gente está criando. Só que ela ainda não tem, já tem o Nginx, mas ainda não vai rodar na porta 80 se a gente iniciar ele. Ele não vai ficar escutando nem vai ficar escutando na porta 80 e nem vai, ele só vai ter o Nginx instalado. Não vai rodar em foreground também, daquele jeito que a gente falou que precisava executar e tal. Só para ver aqui, se eu der um run nesse workshop, eu passei esses comandos aqui, essas opções aqui, "-ti", para ele alocar o terminal lá dentro. Então, se eu colocar, ele vai ficar em modo iterativo. Quando eu coloco "-ti workshop bash", ele vai ser como se ele entrasse lá dentro do container. Aqui, se a gente olhar se a gente der uma olhada aqui nos pacotes que tem instalados, a gente vê que o Nginx já está instalado, porque aquela imagem lá aqueles comandos lá já instalaram ele. Só que se a gente der um Docker run aqui, ele não vai ficar executando porque a gente ainda não mandou ele ficar executando em foreground, ele vai sair. Ele executou aqui, mas saiu. Ele não ficou executando em foreground. Então a gente precisa fazer duas coisas. Precisa expor a porta 80 para conseguir acessar o Nginx, e também precisa fazer o Nginx, passar um comando para ele ficar em foreground, que foi o que a gente fez na semana passada. Para colocar ele para escutar na porta 80, a gente coloca aqui um expose e a porta que a gente quer que ele fique escutando. Então a gente coloca expose 80 e ele já vai ficar escutando na porta 80. E quando a gente quer passar um comando para ele, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode usar a palavra-chave cmd ou entry point. O cmd os dois funcionam da mesma forma, vai executar o comando que a gente passar, só que se a gente passar um comando na frente, se a gente iniciar, igual eu iniciei aqui,
desse jeito, passando o bash na frente, com o CMD vai funcionar. Se eu estivesse colocando o entry point, não vai funcionar, porque o entry point tem maior preferência. Então, mesmo se eu colocasse um entry point barra etc barra init.d barra nginx start e passasse um bash na frente, ele ia executar o nginx start, porque o entry point tem preferência. Aí, geralmente a gente pode colocar o CMD mesmo. Essa é a única diferença dos dois. Então, a gente pode fazer aqui igual a gente fez na última vez, barra etc barra nginx start, aquele sleep lá para ele esperar um pouquinho, e depois o tail -f barra var barra log barra nginx barra access.log, que é aquele arquivo de log que ele cria. Então agora eu tenho que fazer o build de novo. Ele já fez o que precisava fazer. E se eu der um docker run workshop agora, ele já está rodando. Só que na verdade aqui eu fiz errado, porque eu esqueci de expor a porta. Eu perdi meu... Sobre o SSH que eu tomo. Perdi. Foi isso, pessoal. Aula de... Não, deixa eu abrir um novo aqui. Beleza, vocês conseguem ver que ele está rodando aqui, está executando o comando que a gente passou também. Só que não vai funcionar porque a porta 80, apesar de ela estar aberta, eu não mapeei ela para fora. Então vou ter que parar ele, pode ser um docker stop ou um docker kill, e o ID do container. Beleza, aqui vai ter Esse nome voltado. aqui é bom, né? Que é essa? Então, para rodar dessa vez, eu vou colocar o "-p" maiúsculo, que ele vai alocar uma porta aleatória e vai mapear com a porta 80. Que ele já está rodando. Aí aqui eu consigo ver que ele iniciou de novo a imagem, iniciou um container novo, e essa porta 32768 é a porta que ele alocou para a porta 80. Se eu vier aqui e acessar minha máquina, 32768, vai estar lá o nginx rodando, que a gente criou com um Dockerfile. Não, só um detalhe, ele está conseguindo acessar direto pela máquina dele, pelo host, porque ele está usando o Docker Beta lá. Se fosse o Docker Machine não daria certo aqui. Que Porque teria tem que fazer mapeamento de porta e ia ser mais complicado. Esse aqui ele já faz... O Docker Beta lá ele já consegue fazer direitinho. Aqui, uma outra coisa interessante de mostrar é que ele mostrou o log do meu acesso, beleza? Uma outra coisa interessante de mostrar é que aqui, ó, de novo eu perdi meu acesso, ficou lá preso o terminal. Se a gente não quiser que fique preso, a gente pode executar essa imagem como daemon. Esse container como daemon. Ele ia ficar executando em background. Aí é só passar a opção "-d". Se eu passo "-d", ele só retorna qual que é o ID do container que ele criou. Se a gente der um docker ps, ele vai estar executando aqui. Só que nosso terminal não fica travado com o processo lá dentro. E ele vai estar rodando do mesmo jeito. Ele está executando em outra porta aqui. Cada vez que cria um container novo, se colocar o "-p" maiúsculo, ele vai alocar uma porta diferente. Está rodando do meu jeito também. E aí, para matar é a mesma coisa, docker kill. Matou. Se a gente der um docker history, a gente consegue ver como foi feita essa imagem também. Tudo que foi feito nela, tudo que ela fez. Mas aí, o básico é isso, Dockerfile. Dá para fazer bem mais complexo, mas é só olhar os comandos lá. O básico é isso, é colocar um from para saber de onde que vai pegar, qual que vai ser a imagem base,
e os run que vão ser os comandos que ele vai executar. E o expose você expõe a porta que ele vai ficar escutando. E o CMD no final, para ser o comando com o qual que ele vai iniciar. Aí era isso. Eu posso passar exemplo de Dockerfiles mais complexos depois, para vocês darem uma olhada. Você vai passar o Compose também? Compose vai passar agora. Se colocar esse entry point aí, tem como você passar por linha de comando algo que Tem. seja prioridade, mesmo ao entry point? Tem. Isso aí é bom de mostrar mesmo. Se eu der só aproveitando aqui, se eu executar passando um bash aqui, por exemplo, usando o CMD, ele sobrescreve, eu consigo acessar o container. E aí o Nginx não vai estar rodando, né? Não vai estar rodando. Mas se eu mudasse aqui para entry point, Não adianta passar o batch. se eu tenho que fazer o build de novo. Aí ele já colocou com entry point. Se eu der um docker run, não funciona. Ignorou o batch. Ele ignorou o bash. Daí eu vou matar ele aqui para poder. Voltou. Para poder sobrescrever o entry point, eu tenho que colocar aqui -- entry point bash. Aí ele sobrescreve. Ele não Sobrescreve adiciona o outro mais. entry point. Não tem como startar com duas linhas de comando então. Não, Um em background e a outra. não. Teria que sobrescrever ele. Beleza. Aí é só essa a diferença entre entry point e CMD. Aí era o básico era isso. Vocês têm alguma dúvida no Dockerfile? É bem simples mesmo. Interessante também, uma coisa, acho que isso é legal de mostrar. Tem o copy, que é importante também saber. Deixa eu pegar o arquivo do Nginx aqui. Não, ó, só para vocês verem, esse aqui é o nginx.conf, é o arquivo de configuração do Nginx. Ele tem isso aqui tudo e fala como que o Nginx vai funcionar. Então, sempre que o Nginx vai iniciar, ele lê esse arquivo para saber o que ele tem que fazer quando inicia. No Dockerfile, tem um comando também que é importante saber, que chama copy. Com copy, eu consigo pegar um arquivo do disco local e mandar para o container, quando ele vai criar. Mandar para a imagem, quando ele vai criar. Então, se eu colocar um aqui, copy nginx.conf, nginx.conf, /etc, /nginx, nginx.conf. Aí ele vai copiar esse arquivo do Nginx, que a gente vai ter local, lá para dentro da imagem. Ele não vai, se eu der um docker build aqui, ele vai quebrar porque não existe o arquivo. Não achou o arquivo. Mas se eu criar um arquivo aqui, sei lá, um hello world, Aí o Nginx vai subir. não vai subir. Quando eu fizer o docker build e executar aqui, aí eu posso olhar lá no Nginx, que vai estar lá o arquivo que a gente fez. Então isso é importante também para quando a gente quiser fazer alteração dinâmica assim e tal, ou quiser colocar alguma coisa customizada, usar o copy para poder mandar as coisas que a gente quer lá para dentro da imagem. Qual que é a diferença do copy pro WAD? Boa pergunta. Eu não lembro. Eu acho. O ADD é que tipo, ele monta o diretório compartilhado, né? Então o AD é mais parecido com o volume, porque tem um volume também. É, não sei. Eu não sei qual que é a diferença. Sempre quis saber. Vamos olhar. Tem uma aqui também. Eu sei que tem os dois, mas eu não sei a diferença não. Porque o ADD basicamente é a mesma coisa. Mas eu Faz o AD, não sei coloca aonde qual que é o que você quer Eu vi adicionar. que eles falavam, E aí, tipo, usar os copos, mas eu não sei a diferença. Por exemplo, você está fazendo um build da tua aplicação, você vai fazer um Dockerfile para a sua Mas aplicação, aí você faz ADD, ponto, Mas também ainda faz system. para onde que você quer. E aí lá dentro você manda ele dar um run MVN clean package, por exemplo.
Aí ele vai buildar a sua aplicação dentro do container. Só que aí tem um São bem parecidos. São bem parecidos. Uns dá para criar ou copiar arquivos. Os dois servem para copiar as coisas, mas eu não sei qual que é a diferença dos dois, não. Eu geralmente costumo usar só o copy mesmo. E o volume, que tem esse volume que serve para compartilhar a pasta. Então, tem como compartilhar uma pasta local com um container também. E aí as coisas que a gente vai escrevendo aqui, ou que o container vai escrevendo, a gente consegue ter acesso de fora. Aí é bom olhar a referência mesmo para saber tudo que tem, quais são as possibilidades que tem para usar o Dockerfile. Mas o básico é isso mesmo que a gente mostrou aqui. Eu estou derrubando tudo hoje. Então, Agora o Vinícius vai passar o Docker Compose. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Docker Compose aqui no site. Então, para que serve? Qual que é a motivação do Docker Compose? Então, basicamente, ele serve para a gente conseguir trabalhar com aplicações multi-container de forma mais fácil, né? Que é geralmente o que a gente vê no mundo real, né? A gente tem uma aplicação que usa o banco de dados, que usa um HTTP Server, e essas coisas precisam se comunicar. Então, ele facilita bastante esse trabalho, porque a gente tem containers, na verdade, aplicações multi-containers. Então, com o Docker Compose, a gente consegue criar uma aplicação que roda em vários containers isolados, serviços isolados, porém, eles estão rodando em cima do mesmo host. Isso é a ideia de ter sei lá, uma aplicação distribuída, ou uma aplicação que tem vários serviços para funcionar, né? Deixa eu só ir no get start dele aqui. Então, como que ele funciona? O Docker Compose, basicamente, você precisa criar um arquivo, um Compose File, né? Que ele é um arquivo .yaml, e lá você consegue definir as variáveis. É assim que ele funciona com base em variáveis. Então, basicamente ele vai estender o que o Dockerfile, o que você já fez no Dockerfile, ou então em imagens prontas já. Então você já tem que ter as suas imagens prontas, ou então você já tem que ter os seus Dockerfiles prontos. Você consegue fazer um build aqui, usar o Docker Compose, né, dentro dos Compose Files, referenciando o Dockerfile ou imagens existentes. Então aqui você não vai definir coisas de tão baixo nível, como comandos que você vai passar dentro do container e tudo mais. Aqui é uma coisa um pouco mais alto nível, já pensando realmente numa coisa mais distribuída, né, em mais de um container executando ao mesmo tempo. Então é aí que ele passa a ficar interessante. Mas ele tem várias coisas que o Dockerfile também tem, como expor portas, compartilhar volume, tem algumas coisas ele é parecido, só que o tipo do arquivo é diferente, né, .yaml, ele trabalha nessas questões de variáveis mesmo, não só palavras-chave como o Dockerfile. O exemplo que eu vou dar aqui usando o Compose é um pouco mais complexo do que o do Nginx, até para não ficar preso só nesse exemplo, né? Então eu vou tentar fazer um exemplo um pouco mais complexo em questão de comunicação entre containers e também gravando banco de dados. Já para entender também como é que funciona a comunicação entre containers, né? Eu tô com um problema para poder executar o Docker Machine VSSH da minha máquina, e eu não tenho o Docker Beta instalado na minha máquina, então eu vou ter que conectar remoto aqui para poder executar. No caso, eu compartilhar a tela mesmo. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou criar eu já tenho as imagens prontas aqui, tá? E tudo que eu vou precisar para poder fazer o exemplo. Eu vou rodar um sonar aqui, eu vou criar um Compose File que vai instalar o sonar, e ele vai estar se comunicando com os containers. A gente também vai gravar todas as alterações que a gente fizer no sonar no banco de dados Postgres, e esse banco de dados também vai estar em outro container e vai estar compartilhando o volume do host. Então na minha máquina, no meu host, eu tenho um Postgres instalado realmente, eu também tenho uma imagem com Postgres que eu vou usar para poder compartilhar o volume da minha máquina. Então vai ficar uma coisa distribuída, né? A ideia é que eu starte o sonar, derrube ele e as coisas continuem guardadas no banco de dados, né? Então eu vou escanear um projeto aqui, vai subir algumas coisas no sonar, eu vou matar tudo, vou subir de novo e ainda vai estar lá. Isso tudo de forma distribuída, né? Vai ter vários containers aqui se comunicando. Demo, você sabe como que é, né? Acredito. Tá. Então, como eu disse, a gente precisa criar um Compose File, né?
no arquivo YAML. Ele precisa ter esse nome aqui. E aqui a gente faz da mesma forma que o Gabriel fez com o Dockerfile. A gente vai passar as instruções para eles. Eu vou ler a minha cola aqui porque eu não sou fodão que nem o Gabriel. Esse exemplo aqui é foda. Então, como eu disse, eu já baixei as imagens que eu precisava aqui, né? Eu já baixei uma imagem do Sonar e uma do Postgres. Essas imagens, elas usam uma imagem base Linux, né? Então já está tudo baixado aqui para a gente não perder muito tempo. Então eu já posso usar elas direto aqui. Só vou mostrar para vocês aqui, que é verdade. Então, ó, tem muita coisa aqui, ó. Mas já tem uma imagem do Postgres aqui, ó. Essa imagem já starta o Postgres aí, dentro de um container. E já tem uma imagem do Sonar também aqui, ó. Já está tudo pronto, já está tudo baixado, é só a gente usar. Então, qual que é a ideia? Primeiro a gente vai ter que criar um container que vai rodar em cima da imagem do Sonar, né? Então, a gente pode basicamente dentro do Composify aqui chamar as nossas imagens aqui, que ele já vai entender. Como se fosse aquele from do Dockerfile. Só que aqui a gente faz só isso daqui, ó. Então a gente já está definindo aqui. Então eu quero criar um container a partir dessa imagem aqui. Se ele já estiver na sua máquina, ele já vai conseguir usar. E aí a gente consegue passando variáveis aqui, que seriam muito parecidas com aquelas palavras-chave do Dockerfile, né? Por exemplo, dentro desse container Sonar Cube aqui eu quero expor alguma porta e tal. Então eu posso passar a porta que eu quero. É que aqui precisa estar na sintaxe do YAML file, né? Então tem que passar assim. Então eu vou expor a porta 9000 para a porta 9000 do meu host. Então o Sonar vai responder nessa porta quando a gente acessar a do browser. Beleza. E também eu vou criar um outro container que vai cuidar só do banco de dados. Então tem uma variável no Docker Compose chamada links, que a gente consegue comunicar esse container com outro container aqui. Então no links a gente vai passar qual que é o nome do container que eu quero falar aqui. Eu quero conversar com esse daqui do Sonar. Então eu vou criar um container só para o banco de dados, tá? Vou colocar o nome dele de DB aqui, por exemplo. Então assim que eu subir os dois containers, ele vai verificar esses links. Se o container estiver do ar, ele consegue se comunicar, tá? Bom, esse daqui é só o nome do container, né? Então eu vou ter que definir ele ainda. Só vou continuar aqui. Eu tenho que definir também algumas URLs de ambiente para o Sonar funcionar, né? Na verdade é só onde que está só o driver JDBC aqui e o nome do banco que eu vou usar dentro do Postgres, né? Eu vou criar um banco chamado Sonar aqui só para conseguir rodar. Então, isso daqui são todas variáveis. Aqui vai ser o banco de dados que vai estar rodando, tá? Esse banco de dados vai estar compartilhado com o meu host. Então ele vai rodar na porta 5432. E o nome do banco vai ser Sonar. Então eu também consigo compartilhar volumes dentro a partir de cada container dentro do Composify. Então ó, eu vou criar uma variável aqui chamada volumes from. Então ele vai procurar esses volumes de algum lugar. E eu vou criar um outro container também chamado plugins. Esse plugins aqui ele vai ter alguns plugins do Sonar que a gente vai precisar para poder executar. Então assim, basicamente o que a imagem do Sonar vai precisar para rodar é isso daqui. Então agora No Dockerfile do Sonar, ele está esperando essa variável? isso, eu vou ter que exatamente, essas variáveis aqui elas são pré-definidas, né? Tem na documentação do Docker Compose. Então, eu já criei o primeiro container aqui, eu vou criar agora esse container do banco de dados chamado DB, né? Então eu tenho que falar a partir de que imagem... desculpa, esqueci de colocar aqui, né? O nome do container é esse, né? Mas a partir de onde que ele vai vir, né? Então ele vai usar essa imagem aqui, ó.
E aqui a partir daquela imagem do Postgres lá que eu tinha mostrado para vocês. Mesma coisa, né? Eu vou precisar expor portas aqui, porque o Sonar vai precisar se comunicar com o banco de dados. Então, é essa porta que eu expus aqui em cima. O Postgres ele já starta nessa porta aqui como padrão, então eu posso expor ela para ela mesma, né? Para expor ela para fora. E aqui eu vou compartilhar o volume do meu host, para a gente conseguir matar o container e conseguir startar ele de novo e não perder nada. Para ficar, sei lá, para dar um exemplo um pouco mais completo e conseguir isolar um pouco mais, dentro desse container DB eu vou rodar o processo do Postgres, porém eu vou usar um outro container só para conseguir mapear o volume só, então vai ficar um pouco separado. Então são 2 containers aí na parte do Postgres. Esse é o serviço do Postgres rodando em si mesmo, e o outro vai ser só um container que vai guardar o volume do Postgres. Então eu vou criar um chamado DataDB aqui. E vou também colocar agora as variáveis do Postgres, né, que ele precisa, que é o usuário e senha, basicamente. Sonar só. Beleza, então a gente já definiu os 2 primeiros containers aí, né? Então agora tem que definir esse próximo aqui, que é o DataDB, que ele vai basicamente só guardar o volume. Então, nome do container, a partir de qual imagem, vai pegar do Postgres também, porém ele só vai compartilhar o volume. E aqui eu vou falar qual volume que ele vai usar. Então aqui eu vou colocar o volume do meu host aqui. Nesse caso aí, Vinícius, por exemplo, eu estou querendo montar o container. Posso passar mais que uma imagem para ele? Desculpa, aqui? Não, aqui é a imagem, qual a imagem que ele vai ser instanciado, né? Como se fosse aquele from do Dockerfile, ou na hora que você está criando um container novo, né? Eu estou definindo aqui os nomes dos containers, né? DB, DataDB, SonarQube. Em image eu falo a partir de qual imagem que eu vou instanciar o container. Então tem que ser uma imagem só aqui. Pode ser que essa imagem herde de outra imagem, mas no caso é uma imagem só. E eu consigo passar comandos também, então tem essa variável command aqui. E por último, plugins, né, que eu tinha definido lá em cima. Esses plugins aqui são alguns plugins do Sonar. Então eu vou pegar também a partir da imagem do Sonar. Eu tenho o Sonar instalado na minha máquina também. Extensions. Beleza. O que é esse build tool que você está passando? Desculpa. O que é esse build tool? Você sabe? O Sonar, o Sonar precisa para startar, né? Porque essas imagens aí meio que Ele só são compartilha os só do outros. serviço. Né? Ela só compartilha um volume. Aí como ele não só do serviço da imagem, ele tem que manter ela viva. Aí no caso do Nginx lá, o Gabriel voltei. Nesse caso esse vídeo é com um outro.
Só ver uma coisa aqui no host. Tá, beleza. Então a gente definiu o compose file aqui. Então quando esse cara startar, a gente vai subir 1, 2, 3, 4 containers aqui que a gente definiu. E eles estão se comunicando entre si pelo links aqui, ó. Então basicamente o Sonar Cube aqui vai abrir um link para o DB. E o DB vai ter um volume mapeado no DataDB. E esse DataDB aqui ele vai compartilhar o volume do meu host aqui que está no Postgres que está rodando na minha máquina. Então, para a gente startar o Compose File, é só a gente digitar Docker Compose up no mesmo diretório que a gente está com o YAML file definido. Ele já vai começar a subir na ordem que está definido no Docker, no Compose File. Acho que tem que formatar ele, né? Se tiver no mesmo diretório, não precisa, né? Não, o teu YAML não está formatado. Beleza. Tô começando a startar tudo isso aí sim. É, mano, demo é foda. Na hora que ele fica logando ali no canto, É, qual que é o serviço? sim. Dando aqui para essa agora. Deixa eu ver como é que são os containers. Então tem que ter pelo menos 4 containers aqui. Definição. É, então ele iniciou do Postgres aqui já. Vai demorar um pouquinho. Qual que é a vantagem de você ter um só para volume e um só para serviço? Então é opcional na verdade, né? É só para conseguir desacoplar realmente. A boa prática é que cada container tem uma responsabilidade só. Então, esse daqui vai ser só para startar o serviço, o outro é só para mapear o volume. Então, sei lá, se você quiser fazer alguma alteração nesse container que tem o serviço do Postgres, sei lá, vou atualizar a versão, só que eu não quero mexer em nada que tenha a ver com volume, então você tem outro container só para isso. Mas é questão de gosto, assim, eu separei realmente em mais de 2 para ter um exemplo um pouco mais completo. Mas assim, funcionaria também se dentro daquele primeiro container do Postgres tivesse mapeando o volume, ia funcionar da mesma forma. E você conseguiria, tipo, Mas só não ter tem o uma container diferença. sem ter o... Só ter o container do Postgres sem ter o Postgres instalado no host, de fato? Sim, eu instalei no host justamente para conseguir compartilhar o volume, né? Então, que nem eu defini lá no Compose File, eu estou mapeando o diretório do Postgres que está na minha máquina, onde está o arquivo em disco, realmente que o Postgres guarda as coisas, os arquivos das tabelas, para dentro do container. Então assim que eu gravar alguma coisa no Postgres que está rodando dentro do container, ele vai gravar no meu host também. Então se eu derrubar e subir ele, vai estar lá ainda. Mas no caso não precisaria ter no seu host não. É só essa questão de persistência mesmo. E o Docker Compose ele trabalha da mesma forma do que o Dockerfile na questão de cache também, né? Então na hora que você vai subir, ele só vai realmente subir o que você alterou. Então ele funciona da mesma maneira. Eu acho que ele travou algum processo aqui. Não parece não. Eu não sei morrer. Você deve ser o URL. Não, deve ter. Acho que eu tenho essa imagem criada aqui no lugar aqui, deixa eu só confirmar o URL. Eu estou colocando 2 pontos. Não, agora foi. Então, vamos ver os containers que estão ali. Beleza.
Acessa um dos containers, o SonarQube. Dá um Docker aí. Aqui o nome do container é diferente. Esse lá é Deixa eu pegar uma pode. Beleza, tá mudando. Não confuso. Não tem. Era pra mostrar a sessão desse pro outro. Sim. Ah, você quer mostrar o compartilhamento dos dois? Acho que se É que eu posso... Não, mas acho que não se dá. chegar. Deixa eu ver um negócio aqui. O sonar demora um pouco mesmo pra startar assim. Não tem. É porque era para mostrar que como ele usou links, então esses links que fazem o container conseguir acessar o outro. Se não tivesse, não ia dar para o Sonar acessar o Postgres. Sim. Aí eu só queria mostrar o Tem que ver de que eu qual, consegue ver. a partir de qual imagem o sonar tá errando também, né? Não tem nem, pelo jeito não tem nem, não tem nada instalado dentro dele. Beleza, então ele está conectado aqui na porta 9000, né? É um Tomcat Embeddable que está rodando ali dentro. Só que tem dois containers que não subiram aqui, né? São 4 containers que ele precisa subir. Não vai embora, não, mano. Agora vai Pô, só porque deu pau na vila, mano. Mas ele acessa lá? Não, mas precisa subir os outros 2 containers aqui. Deixa eu tentar acessar. Beleza, tá no ar aqui. O estranho é que ele não subiu os outros 2 containers, né? O container que tem o compartilhamento do volume e os plugins do sonar. Não dá para sinalizar. Não sei se ele subiu e morreu, né? Acho que não. Fica de foto? Não. Não existe. Fica. Mas assim. Provavelmente ele subiu e morreu porque ele não conseguiu prender o processo. Não ficou escutando, ficou rodando. Sim. Bom, eu vou pegar o sonar agora que ele está no ar. Vou dar um scan em algum projeto aqui. Acelerato mesmo. Sonar. Isso aqui é só para a gente conseguir adicionar alguma configuração dentro do sonar, depois matar ele e tentar subir de novo. Como é que ele sabe que é pra ele acessar aquele sonar que você subiu? É porque eu tô compartilhando da minha máquina, o sonar tá rodando aqui na minha máquina. Você passou o pelo, né? Sim, eu compartilhei o volume. Então tá aqui, ele conseguiu escanear o projeto. Eu vou matar todos eles. Então, como a gente já startou uma vez esses containers e não mudou nada, então ele só vai realmente startar e não vai instalar mais nada, né? Acho que a demora maior vai ser aqui por causa do sonar, porque realmente demora um pouco, né? Ele usa um Tomcat Embeddable aqui, tem que startar os serviços, demora um pouquinho. O Postgres subiu bem.
Por que você deixou você falando o negócio do Dockerfile? Já subiu. Já subiu, já. Foi mais rápido. Beleza, até você saiu outra aba aqui. Então, ó, tá lá a configuração ainda. Então a gente derrubou o container, subiu de novo e ele está compartilhando o volume do host porque está no Postgres aqui. Então isso daqui é a ideia de compartilhar o volume e ter um volume persistente, né? E também tem uma aplicação que está trabalhando com vários containers. Na verdade, daqui é uma aplicação só, mas para ela existir a gente precisa ter 4 containers rodando. Então essa aqui é a ideia do Dockerfile, né? Ele facilita bastante a gestão dos containers quando você está trabalhando com uma aplicação assim distribuída, né? Em questão de containers. Ele tem uma sintaxe um pouco mais amigável, né, do que o Dockerfile, né? Você usa os YAML files. E tem os arquivos, e ele tem os comandos um pouco mais alto nível, né, se você for pensar, né. Aqui a gente não está definindo o que vai rodar dentro do container, em questão de linha de comando, o que a gente vai instalar. A ideia é que você já tenha tudo pronto, já tenha suas imagens definidas, né, com tudo que você precisa, e só coloca ali e passa as configurações básicas, né, como compartilhamento de volume, portas que você quer expor, containers que você quer se comunicar através dos links. Então essa que é a ideia, né, trabalhar com projetos maiores, assim, né, que na verdade é o que a gente vê no dia a dia, né? Dificilmente acho que vai ter um projeto assim empresarial que a gente vai ter um container só com tudo que a gente precisa lá dentro. Até porque é uma má prática, né? A ideia é a gente ter, que nem eu respondi a pergunta, né? Tem um container que faz pelo menos uma coisa. Então a gente consegue separar essas responsabilidades. E apesar dos containers estarem rodando em processos isolados, deu para ver que a gente consegue fazer a comunicação lá a partir dos links. Então é isso. Se tem alguma dúvida sobre o Docker Compose, a série dele também é bem rica. A gente tem o helper também do Docker Compose aqui, ó, da mesma maneira. Então ó, a gente consegue ver os logs, os containers que estão rodando, a gente consegue remover um container, parar ele, da mesma forma que a gente está trabalhando com o Docker puro mesmo, assim. Na verdade é só uma camada de facilidade assim, que o Compose adiciona, né? Na hora de trabalhar com uma aplicação multi-container. Beleza? Então é isso, eu queria dar um exemplo um pouco mais complexo para a gente sair um pouquinho do Nginx lá e ver que dá para fazer qualquer coisa, né? E todas essas imagens que eu coloquei aqui, eu peguei lá do Docker Hub mesmo, ó. Peguei uma imagem oficial pronta lá, que já está pronta para rodar, e coloquei aqui e só instalei o Postgres na minha máquina, só para dar o exemplo lá de compartilhamento do volume. Beleza? Deixa eu só mostrar. Nossa. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu tinha falado de boa... então pode. Tinha falado de algumas boas práticas e tal. É bom, assim, quando a gente for fazer um Dockerfile, só acessar minha máquina aqui. Eu só não entendi porque que ele insertou os 4 containers. Eu acho que os outros não iniciam mesmo, não, eu acho. Porque aquele true só retorna um Eu criei um container só para mapear o volume, né? Mas ele não ficou no ar. Aqui vai ser rapidinho. Quando a gente for fazer um Dockerfile, é bom a gente saber mais ou menos gerenciar o sistema também. É bom saber o que vai precisar, porque se a gente for colocando muita coisa que não precisa, vai ficar uma imagem muito grande e vai ficar ruim de gerenciar, vai ficar uma imagem de tamanho gigantesco e essas coisas assim. Esse vai ficar ruim de ler também. Esse CMD aqui, é porque tem um jeito melhor de fazer isso e eu não queria deixar vocês só saberem do jeito ruim. Porque isso aqui é gambiarra. Mas no Nginx, no próprio... São os mandrakes. Tipo isso. É que no próprio Nginx tem como iniciar o Nginx passando o daemon para ele. Mas eu não lembro direito como que é, mandando ele executar como daemon. Se eu não conseguir fazer isso aqui, o Wilson corta depois. Corta isso. É que eu não sei se esse aqui vai dar pra fazer isso. Não, esse aqui não tem como. É que o...
Deixa pra lá. Quarters. Beleza. Mas a ideia é que você consiga passar os argumentos no próprio serviço que você vai startar para não precisar ficar passando coisas de fora, assim, né? Tem como, Que pode ficar bem poluído, né? já tem como iniciar o Nginx com foreground, aí não precisaria colocar ele para escutar, fazer o tail, aqueles negócios lá. Uma coisa também, o que define no Docker Compose, no YAML dele, são os... tem muita coisa que tem no Docker Run também, então é como se o que você executa no Docker Run, você pode colocar no Docker Compose. Essa é uma diferença deles, sabe? Então, isso facilita gerenciar a imagem Docker, os containers, mesmo se for para uma imagem só. Se você tem muita coisa que vai colocar para iniciar o Docker, tipo muitas variáveis, muitas portas para escutar, comando difícil para rodar, então é bom também, talvez é bom colocar no Docker Compose, porque já fica ali tudo certinho que vai ser executado na inicialização daquele container. Então aquele YAML é como se fosse o Docker Run, entendeu? E você pode usar os dois juntos para ter um pouco mais de eficiência, né? Que nem eu disse, dentro do YAML, daquele YAML file, você consegue passar uma variável build, e dentro da variável build você passa qual que é o Dockerfile que você vai usar para fazer aquela construção. Isso. Então você consegue separar as coisas, né? No Dockerfile você coloca as coisas que são um pouco mais Linux, linha de comando, instalar coisas dentro do container, e o que for um pouco mais alto nível você coloca no Compose File. Então dá para usar os dois juntos. Dá, porque o Dockerfile é como se fosse a construção da imagem. E o Compose é para inicializar aquela imagem, é para rodar aquela imagem mesmo. Aí dá para fazer, igual o Vinícius falou, ou fazer o build, ou pegar uma imagem já pronta. Isso aí. Tinha algumas coisas que a gente queria mostrar ainda, né? Era só mostrar mesmo, rápido, que isso aqui que a gente mostrou é bem básico. Aí quando passa a executar muitos containers para fazer alguma aplicação distribuída que precisa gerenciar muitos containers, existem ferramentas que facilitam esse gerenciamento. Alguns deles são o Docker Cloud, que eu não sei se eu lembro minha conta, mas o Docker Cloud... Mostra só o site e interface, como é que funciona. Ele é um serviço da própria... do próprio Docker lá. E nele aqui, a gente consegue... Ele existe para poder facilitar o gerenciamento de containers. Então, ele tem vários... eu não lembro como que ele chama, mas são vários providers mesmo, então dá para colocar na AWS, Azure, Google Cloud, no Vagrant, e você instala como se fosse um cliente nesses providers, e usando o Docker Cloud você consegue falar, eu quero criar 5 containers, eu quero que execute 5 containers do Nginx, por exemplo, ou agora eu quero que execute 3, e ele vai gerenciando isso nos hosts que você tem disponível. Então, se você tiver 3 máquinas, quer executar 5 containers, aí ele já vai colocando certinho onde que você quer, onde que está vazio, essas coisas assim. Acho que dá para definir também de qual forma que você quer que coloca. Ele é como se fosse um PaaS, né? Ele é um Docker as a Service, né? Ele é como se fosse um PaaS. Ele tenta abstrair, você fala onde que você quer rodar o seu código, né? Você quer rodar na AWS, na Azure, bem legal. Eu tinha testado ele com Vagrant, funciona bem legal. Está bem lento aqui. Tem também outros que são mais, tipo Kubernetes, ele é bem mais complexo. Eu nunca mexi muito bem assim com ele, mas ele serve também para gerenciar containers. Ele tem uns conceitos de pod, que são coisas que agrupam os containers para serem executados juntos, alguma coisa assim. E ele está sendo muito utilizado, é do Google, né? É do Google. O Kubernetes é do Google. Esse aqui é o Docker Cloud. Tem um plano gratuito aqui, quem quiser dar uma olhada depois. Aí é só, a gente tem que fazer... não sei aqui. Tá carregando. Eu tinha testado uma vez com o Vagrant, então... Dá para rodar local mesmo. Ele não vai inicializar, não sei como, mas ele está inicializando. Porque eu tinha colocado no Vagrant, não era para funcionar mesmo.
Mas aqui ele é bem legalzinho, é bem simples, compensa dar uma olhada depois para ver como é que ele funciona. E acho que quando usa o Docker Cloud assim pela primeira vez, ganhou uma camisa do Docker. Eu ganhei Legal. uma. Tem o Tutum também, ele é bem parecido com o Docker Cloud também. Então também tem o plano free aí, ele funciona basicamente da mesma forma, né? Ele tem uma integração com o Docker Hub, então dentro da interface dele aqui, você consegue fazer a busca das imagens, você consegue gerenciar o ciclo de vida dos containers, né? Aqui parece o Docker PS aqui, na verdade, né? Dentro de uma interface web, ele funciona bem parecido com o Docker Cloud, né? Uma outra opção aí para você conseguir trabalhar com um Docker na nuvem aí. Aí você também consegue definir qual que é o Cloud Provider que você vai rodar e tudo mais, então ele é bem completo também. Eu mexi um pouquinho nele também, já subi a imagem do Sonar dentro dele. Legal. A camisa do... Essa aqui acho que eu não ganhei nada, cara. Camisa de graça só, né? Só isso. Acho que vale a pena falar sobre o CoreOS também. O CoreOS, ele é uma compilação do Linux, que ele foi feito para você trabalhar dessa forma com o Docker, que as coisas sejam imutáveis. Então ele é um Linux que ele só tem o kernel e o system dele, ele não tem nada, não tem sistema de arquivo, então ele serve para você colocar seus containers para rodar lá, e você não precisa entrar para executar nenhum comando lá. Então aquela questão de imutável, né? Você define o container, coloca as coisas para rodar e pronto. Se você precisar instalar uma coisa nova, você vai, configura lá no seu Dockerfile, gera um novo container, põe para rodar e mata o antigo. Então essa que é a ideia, né? Então o CoreOS ele é um Linux que ele fica bem mais leve, né? Porque ele não tem quase nada dentro dele, vai ter basicamente o kernel ali. Então para você trabalhar com Docker, com containers, ele é mais viável, né? Porque se você for trabalhar da forma que é correta, né, de se trabalhar, não ficar alterando as coisas dentro do container, você não precisa ter um sistema de arquivo ali dentro da imagem base que você vai usar. Então, porque a ideia é que você não fique conectando toda hora lá para fazer as coisas. Então você consegue ter containers mais leves com o CoreOS, né? Porque você realmente vai ter só o kernel e as coisas são mais pesadas você não vai precisar. Então ele é bastante usado assim no mercado, assim, o pessoal usa bastante. É bem interessante. Uma coisa interessante do CoreOS é que no workshop passado, na semana passada, a gente tinha falado que o Docker é como se fosse uma API para funcionalidades que tem no kernel, né? O CoreOS, ele não é exclusivo, ele não funciona exclusivamente com o Docker, não. Ele funciona com qualquer Linux Container. Com qualquer ferramenta que implementa isso. Eles mesmos têm a própria ferramenta dele, que é o Rocket. O Rocket é como se fosse o Docker que o CoreOS está desenvolvendo. Acho que já tem até a versão estável dele. Eu nunca testei não, eu tenho até que olhar, mas... Eu nunca testei isso também, mas o OpenShift também eles começaram a usar o Docker há pouco tempo, né? O OpenShift é uma plataforma as a service também, né? Antes eles usavam container Linux também, só que era de uma forma mais antiga, não era Docker, mas já com o CoreOS, então não é uma coisa de agora, assim, né? Mas faz todo sentido usar junto com o Docker. E era isso. Acho que é isso, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer saber mais alguma coisa? Não. Beleza. Bom,